Olá, boa tarde. Está no ar o Gazeta News 13 de junho de 2013. Manifestantes do movimento Passe Livre voltam a fazer protesto contra o aumento das tarifas do transporte público em São Paulo. A repórter Carla Rodeiro está em frente ao Teatro Municipal, onde os manifestantes estão concentrados e tem mais informações. Boa tarde, Carla. Olá, Juliana, boa tarde. Olha, os manifestantes estão ainda concentrados em frente ao Teatro Municipal. Eles devem sair em passeata dentro de alguns instantes. Já houve um princípio de tumulto agora há pouco e um manifestante foi levado para a delegacia. Bem, aqui, distante do Teatro Municipal, aqui na Praça do Patriarca, a Polícia Militar montou uma base especialmente para essa operação. E nós temos a informação de que 16 jovens, informação ainda não confirmada, de que 16 jovens estão detidos nessa base. Eles portavam facas e combustível, segundo a informação que nós tivemos. Bem, o comércio aqui da região fechou inteiro, algumas lojas bem cedo, no meio da tarde, com medo da violência do protesto. Esta é a quarta manifestação contra o aumento da tarifa do transporte coletivo em uma semana. Juliana. Obrigada, Carla. Os últimos protestos feitos pelo movimento terminaram em confusão. Os estudantes fecharam ruas, depredaram bancas de jornais, estações de metrô e lixeiras. Eles também chegaram a botar fogo em objetos para obstruir importantes vias da cidade. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, afirmou hoje que não vai recuar sobre o aumento das tarifas. Ontem, o Ministério Público fez uma reunião com os manifestantes que sugeriram a suspensão do aumento para uma rodada de negociações. As tarifas de metrô, trens e ônibus subiram no começo do mês e estão em R$ 3,20. Das 27 pessoas presas nos protestos, pelo menos 13 continuam detidas. Desse total, 5 foram transferidas para centros de detenção provisória. E a quinta-feira é tumultuada para quem depende do transporte público em São Paulo. Funcionários de 4 linhas da CPTM entraram em greve e pararam os trens. A greve foi definida ontem à noite e a paralisação foi ampliada no início da manhã. As linhas 11 Coral e 12 Safira, que operavam parcialmente, tiveram funcionamento totalmente interrompido a partir das 10 da manhã. A linha 8 Diamante, que funcionava normalmente no início do dia, só teve trens circulando entre as estações Itapevi e Barra Funda. A linha 9 Esmeralda ficou totalmente parada. Ônibus da Operação Paese foram colocados à disposição da população, mas mesmo assim ficaram lotados. A greve também afetou o trânsito na cidade. O rodízio foi suspenso e as multas aplicadas serão canceladas. Após cometer um assalto ontem à noite, criminoso é atropelado pela própria vítima no cruzamento das ruas Adoc Lobo e Jaú, nos Jardins, bairro Nobre de São Paulo. O ladrão, que estava sem documentos e disse ser menor de idade, foi encaminhado para o Hospital das Clínicas. Não há informações sobre o estado de saúde dele. A vítima, um advogado, estava com a namorada a caminho de um restaurante para comemorar o Dia dos Namorados. Ao parar no semáforo, ele foi abordado pelo assaltante, que roubou um celular e um relógio. Quando passava em frente ao carro da vítima, o assaltante foi atropelado pelo motorista, que perdeu o controle do veículo e bateu em 2 carros estacionados. Caso fique comprovado que o advogado atropelou o ladrão com a intenção de machucá-lo e não para se defender, ele pode ser investigado por lesão corporal dolosa. Amanhã a temperatura deve subir e o sol volta a brilhar forte na cidade de São Paulo. Mas, segundo os meteorologistas, isso dura pouco e o tempo muda no fim de semana com a passagem de uma frente fria. Vamos ver a previsão para todo o estado de São Paulo com Luciana Magalhães. A sexta-feira será ensolarada e sem chuva em todo o estado. O dia começa com névoa, mas o sol logo aparece e as temperaturas sobem. Não há previsão de chuva. No centro-oeste, máxima de 26 em Marília. No centro-norte paulista, máxima de 30 graus em Ribeirão Preto. E na faixa leste, máxima de 26 em Santos. Amanhã na capital, o sol brilha entre poucas nuvens e não chove, máxima de 26. No sábado, o tempo fica nublado e pode garoar pela manhã e à noite, com máxima de 23. E no domingo, são esperadas pancadas de chuva a partir da tarde, com máxima de 26 graus.
Daqui a pouco eu volto com mais informações sobre o tempo no Jornal da Gazeta. Até já! Economia. Hoje o dólar voltou a operar em baixa depois do governo federal retirar mais uma barreira para a entrada de moedas no país ao zerar o imposto sobre operações financeiras, o IOF. A moeda fechou o dia cotada a R$ 2,13. Ontem a moeda fechou o dia a R$ 2,15, atingindo o maior valor desde abril de 2009. Uma luta que já caiu no gosto dos adultos está agora virando moda entre crianças e adolescentes. É o MMA, uma junção de todas as artes marciais. O aquecimento parece o de um esporte qualquer, mas depois é soco e chute. Soco e chute. Extravasar um pouco da minha raiva, assim, sabe? Tipo, um lugar onde eu posso soltar, assim, não vai machucar ninguém. E eu vou conseguir ficar mais calmo também. Todos os meninos têm 13 anos de idade e treinam MMA desde os 11. Mas o professor explica que nessa idade eles ainda estão começando a juntar os golpes do jiu-jitsu, do boxe, algumas das artes marciais aplicadas no MMA, que deve ser ensinado em etapas. A gente tem que preparar o corpo dessas crianças para elas estarem aptas a suportar essa complexidade de movimento que o MMA envolve. O fato é que essa luta seduziu a garotada. Há 2 anos, praticamente só adulto treinava MMA. E hoje, nas academias, um grupo cada vez maior tem menos de 18 anos. Esse professor, por exemplo, tem 21 alunos. 11 são como esses, adolescentes e crianças. Gente que mal largou as fraldas e já quer lutar. Eu queria aprender a me defender melhor. Pela diversão e por aprender uma luta nova e para fazer um esporte físico também. Balé, natação, nada disso. Marina gosta mesmo é das aulas de luta. Treina Muay Thai. Depois de convencida de tanto ver a filha praticar, a mãe acabou se matriculando também. Só o pai que ficou meio assustado no início. Ele ficou mal preocupado, achando que eu ia sair com o olho roxo de lá. E daí ele veio ver e daí ele gostou daqui. Desde pequeno a gente já ensina que essas técnicas só pode fazer ou com o professor, ou batendo o saco, fazendo aparador, nunca entre eles, porque pode correr o risco de machucar o coleguinha de treino. Keith Richards vai lançar disco solo. O guitarrista dos Rolling Stones deve divulgar o trabalho após encerrar a turnê com a banda, que está comemorando 50 anos. O último trabalho solo de Keith Richards é de 1992. E o Gazeta News de hoje termina aqui. Mais notícias logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá.